tudo bom? Daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa live com a consultora materno-infantil Juliana. Oi! Oi, tudo bom, Ju? Boa tarde, tudo Boa bem? Tá me ouvindo bem? tarde. Tô te ouvindo bem, perfeito. Então eu queria começar falando um pouquinho sobre o que é frênulo lingual, né? O frênulo lingual, ele é a membrana que fica entre a língua e o assoalho da boca. E aí a gente vai mostrar aqui o nosso. Vamos, Ju? Vamos mostrar nosso frênulo? Para ficar didático, né? É, pra ficar didático. Isso, é essa membrana aí, o frênulo lingual. Então, então pensando na membrana, né, a gente pode se perguntar quais são os impactos causados pela alteração desse frênulo. E existem muitos impactos, né? Eu vou falar um pouquinho dos impactos na fala e a Ju fala um pouquinho dos impactos na amamentação, porque esse é o campo que ela mais domina. Então, os impactos. Combinado. Isso aí, Ju. Os impactos na fala é que a criança que tem frênulo lingual curto, ela vai ter dificuldade de falar o t, o d, o n, o l, o r, que são fonemas que a língua tem que bater no dente. Então, todos esses fonemas vão ficar distorcidos e vai ser muito complicado. Quando chega para mim, que está maiorzinho, vai ser bastante complicado auxiliar essa criança, sendo que ela poderia ter descoberto isso antes, porque hoje já é lei, né, Ju? Tem que sair da maternidade com o teste da linguinha. Fala um pouquinho, Ju, pra Sim, gente sobre os impactos na amamentação. sim. Bom, para começar, como a gente está aqui no seu Insta, muita gente acho que não me conhece. Eu só quero me apresentar Ah, rapidinho, sim, porque sim, tem um fica à pessoal do vontade. meu Insta aqui. Isso, tem um pessoal do meu Insta aqui que eu já vi, então já me conhecem, já me seguem. Mas Uhum. para quem é do seu Insta que ainda não me segue, que ainda não me conhece, Vamos eu lá, sou sigam a Ju. Juliana. Sim, sim, por favor. Eu sou Juliana, eu sou enfermeira, eu sou especialista em saúde da família e cuidado materno-infantil. Eu sou consultora em aleitamento materno, instrutora de Chantala, especialista no primeiro brinquinho do bebê. Então, eu atuo no campo do cuidado materno-infantil, tá? Então, o meu enfoque maior é aleitamento materno. Então, foi por isso que a gente resolveu falar hoje aqui sobre os impactos voltados principalmente para o aleitamento materno, né? Então, o nosso Instagram fala bastante sobre isso. E sobre a questão da linguinha, né, que tem essa alteração do frênulo lingual, como você falou, ou freio lingual, como prefiram, Uhum. realmente hoje em dia é obrigatório nas maternidades, em todas as maternidades, o recém-nascido ele tem que sair já com o teste da linguinha realizado. Né? Então, esse teste nas maternidades, no geral, é feito por um fonoaudiólogo, fonoaudióloga, ou em algumas maternidades é feito pelo pediatra também. Esse teste ele tem que ser feito o mais precocemente possível por conta desses impactos mesmo na amamentação. Porque vamos pensar no seguinte, se esse bebê ele tiver a anquiloglossia, que é a famosa língua presa, né, que a É, gente conhece popularmente como língua língua presa, né? presa, isso E o mesmo. nome isso. E o nome técnico é anquiloglossia. Se a Anquiloglossia. criança nascer com esse problema, que é uma anomalia congênita, né? A criança já nasce com isso e é considerado anomalia porque está fora da normalidade, né? A Sim. incidência é pequena, mas se a criança nascer com essa alteração, muito provavelmente ela vai ter dificuldade para amamentar. Então, quanto mais tempo a gente demorar para identificar esse freno alterado, pior vai ser para a nutrição dessa criança, para o ganho de peso, e de repente pode acontecer até um desmame precoce, né, por conta Verdade, Ju. disso. Com esse frênulo alterado, a criança não vai conseguir mamar. Por quê? O frênulo curto, o frênulo muito anteriorizado, que seria a língua presa, que a gente fala, a criança não consegue fazer o movimento adequado de sucção e deglutição. Além das alterações na fala, né, que a Thalita comentou com a gente, que ela é fono e vai saber falar sobre isso muito melhor do que eu, sem dúvidas. Além dessas alterações na fala, que todos nós já conhecemos, né, tem as alterações na amamentação. Então, a criança não consegue sugar efetivamente, não consegue fazer uma pressão intraoral adequada para que o leite venha para a boquinha dela e ela consiga deglutir e, consequentemente, ter uma mamada efetiva e um bom ganho de peso. A língua da criança não consegue se projetar para frente, que é um movimento que ela precisa fazer na hora da sucção, que é esse movimento de protrusão da língua. Com a linguinha presa, a criança não consegue. Como ela fica tempos e tempos ali, sugando, sugando, e o leite não vem, ou vem em pequena quantidade, a criança começa a se irritar, ficar nervosa, ou Uhum. essa criança vai prolongar muito o tempo de mamada. Então, uma mamada que essa criança faria em 20 minutos, ela vai ficar 40, 50 minutos para tentar sorver uma quantidade de leite que a alimente. E essa mamada muito prolongada e de uma forma incorreta, né, que é o caso da criancinha de língua presa, vai causar ferimento na mãe. Então, a Vai gente, ficar enquanto horrível. consultora, então, isso é muito frequente e é muito triste, porque Não. quem já amamentou sabe que, assim, num geral, amamentar quando tá tudo bem, quando não tem língua presa, quando não tem nenhum problema, já é um Já é desafio, difícil. já não é fácil. Muito, viu? Já não é fácil.
já é um procedimento um pouco doloroso para quem nunca amamentou. O reflexo de ejeção é doloroso nas primeiras sugadas, então já é um procedimento um pouco complicado. Quando tem aí uma língua presa, a gente costuma identificar rápido, porque essa mãe ela não aguenta muito tempo. O neném nasceu, no máximo no terceiro dia, essa mãe já está pedindo ajuda, porque o peito fica fissurado, fica rachado, na maioria das vezes sangra muito, e acontece da gente ver até dilaceração no bico do peito por conta de anquiloglosia, de frênulo lingual alterado do bebê. Ele faz tanta força para sugar e o leite não vem, que ele machuca o peito da mãe. E aí acontece o quê? Uma criança com baixo peso, uma criança que não se satisfaz na mamada. Se não tiver uma condução adequada dessa situação, a criança vai acabar sendo desmamada, porque a mãe não vai aguentar. Ela vai acabar cedendo, achando que a criança está com fome, e vai acabar cedendo a fórmula, a mamadeira, a bico, o que não é legal, né? Aí que entram essas intervenções, que elas poderiam ser evitadas, né? Porque a gente sabe que o bebê que mama no peito, ele tem muito mais resistência, ele tem anticorpos. O leite do peito é Sim. considerado como o melhor alimento que existe hoje, assim, porque Sim, é o é o que melhor é, alimento né? do mundo. Do mundo, Sim. isso mesmo. Então, isso evitaria muitas e muitas e muitas coisas que acabam, né, degringolando por causa desse processo, que se pegasse no início, já ia resolver, assim, de uma forma mais simples. Eu separei aqui algumas fotinhas pra gente falar um pouquinho sobre os tipos de freno, qual é o normal, para ajudar o pessoal a entender melhor sobre isso, né? Identificar, né? Isso, porque é como a gente estava falando, né? Às vezes a gente já tá bem definido assim na nossa cabeça, anquiloglosia, a língua presa. Mas Sim. isso mesmo, a gente chama de frênulo curto, uma coisa que o pessoal já conhece como língua presa, então é a mesma coisa, mas para deixar bem claro, bem didático, bem informativo esse vídeo e essa live, porque a intenção é sempre ajudar as pessoas. A nossa intenção, minha, da Ju, Sim. a gente tá aqui reunido para ajudar as pessoas e é isso que a gente quer mesmo, ajudar. Então eu separei A umas gente precisa imagens. trazer informação para ajudar as mães a identificarem. Então, assim, se você está tendo muita dificuldade para amamentar, muita fissura na mama, mesmo que já tenha sido feito o teste do pezinho na maternidade, deu como normal, procure ajuda. Porque eu já atendi vários casos de fissura mamilar que não melhorava com nada. A criança com uma pega pouco efetiva, baixo ganho de peso, e o teste da linguinha normal, mas na avaliação, na hora da consulta, identifiquei que não estava normal o freno lingual da criança. Então, por mais que tenha sido feito na maternidade, se você tem dúvidas ou se você se enquadra nesse caso clínico aí, digamos assim, procure ajuda. Procure uma fono, procure uma consultora em amamentação, procure um odontopediatra, que vão conseguir identificar. Às vezes, na maternidade, o neném é tão novinho, é tão pequenininho, ou dependendo da forma como é feito o exame, às vezes não se consegue identificar, né? Acho que talvez até a Thalita consiga falar melhor sobre isso. Mas, na dúvida, faça uma nova avaliação, né? Com certeza, a gente tem que buscar ajuda. A gente está vivendo um tempo em que a gente está muito isolado por conta dessa pandemia e a ajuda é necessária. A gente não sabe de uma coisa, a gente não sabe de tudo. Quem é mãe não é obrigada a Claro. saber de tudo, né? Não estudou para ser fonoaudióloga, para ser consultora Sim. materno-infantil, para ser professora. Aí tá, acaba que as atribuições da mãe estão ficando assim enormes, né? Porque tem que ser professora, não que seja professora, mas tem que dar conta de ensinar seu filho em casa, tem que dar conta de fazer tantas coisas. E às vezes A mãe é acaba acumulando enlouquecedor. muitas funções. Muitas funções. A mãe, Então, ela é mãe, ela é psicóloga, ela é médica, é enfermeira, ela é professora, ela é tudo. E assim, a mãe acaba, além de ficar sobrecarregada, ela fica doida, porque a gente não dá conta de tanta coisa. Então, por isso que eu acho que, como você falou, esses Instagrams educativos, informativos, vieram para mudar mesmo esse cenário e para ajudar e trazer uma rede de apoio, mesmo que virtual, mas trazer uma rede de apoio para essas mães, porque tá sendo bem difícil essa fase. rede de apoio. É importante isso, né? A gente cria uma criança numa aldeia, né? Eu li um livro muito interessante que Sim, falava, é que eu leio muito sobre maternidade, que eu trabalho esse bastante livro com é crianças. fantástico. Então, bom, deixa eu mostrar aqui então para o pessoal conhecer. Então, eu vou começar do normal e a gente vai parar no último, que é a anquiloglosia, como a gente falou, que é a língua totalmente presa, tá bom? E eu vou comentando algumas coisas aqui. Qualquer coisa, Ju, se você quiser falar alguma coisa, você pode me interromper, fica à vontade, tá bom? Tranquilo. Perfeito. Então, a gente vai começar, eu separei aqui no meu celular pelo normal. Então, o freno, ele tem que estar, vou pôr aqui a fotinha, ele tem que estar localizado na parte inferior, aqui ó, da média para inferior da língua. Esse é um frênulo normal. Tem bastante pedacinho da língua para cá e o frênulo está inserido aqui no terço médio da língua. É Então, bastante fácil de visualizar quando o neném chora. Né? O recém-nascido, quando ele chora, ele costuma colocar essa língua para frente, ele projeta essa língua para frente quando chora e abre muito a boca.
Então é muito fácil de ver. É um exame que não é difícil de ser feito. Você só precisa ter um olhar clínico Clínico, correto. clínico, isso. Exatamente, é o olhar clínico, não é difícil de ser feito. A criança em si te dá o exame, o choro dela, ela já te dá o exame. É só você saber avaliar. Muitas vezes, às vezes a gente não precisa nem colocar a mão dentro da boca da criança, a gente já consegue identificar. Né? Claro, o exame completo seria esse, né? Levantar a língua da criança com o dedo para poder avaliar, mas na hora do choro é o momento perfeito para ver. Sabe que eu tenho visto também, Ju, o pessoal da Fono que trabalha dentro do hospital fazendo esse tipo de avaliação, eles, na hora que a criança está dormindo, eles pegam, abaixam aqui a mandíbula da criança e aí a criança, é impressionante como a gente já nasce sabendo que é certo e a gente desaprende tudo depois. A criança ela já nasce com a língua certinha. A posição correta da língua é no céu da boca. Então, todas as vezes que você abrir uma boca de uma criancinha, ela vai estar com a língua posicionada no lugar certo. E aí, o que as fonos fazem? Elas pegam o dedinho, abaixa. Quando elas abaixam, a criança tá assim. Perfeito para ver o frênulo, perfeito. Então, isso, na verdade, o que a gente está trazendo aqui, tá meio em forma de aula, mas meio informal, mas é para, assim, empoderar mesmo as mães. Poxa, eu tô com dificuldade, meu peito tá rachando, vou lá, vou dar uma olhada na live para ver se tem um frênulo curto. A gente vai falar do curto, do Se anteriorizado. encaixa, né? Sim, não é para você fazer o diagnóstico, né? É para você procurar ajuda Sim, caso sim. você É para buscar identifique ajuda, assim. isso. Eu acho que esse tipo de informação, a gente não quer ser o segundo Google, né? Porque tem uma função muito boa, mas a gente não quer ter este papel de fazer a mãe diagnosticar problemas ou a família diagnosticar problemas. A gente quer trazer informações para empoderar as famílias a saber buscar ajuda. Então, assim, o meu peito está fissurado, eu sinto dor para amamentar, e dor para amamentar, que fique bem claro, não é normal. Não é. Não tem que doer. É incômodo no começo amamentar, porque não é fácil, porque a mãe nunca amamentou, não sabe amamentar, o bebê nunca mamou, não sabe mamar. Então é uma fase de aprendizado. Depois que engatou ali aquele aprendizado, que ambos aprenderam aquele procedimento, a mãe pegou a posição que mais lhe é favorável, que mais lhe é confortável, o neném acertou a pega, não tem mais que doer. Se tá doendo, alguma coisa de errado tem. Então, essa família tem que saber identificar. Meu bebê não tá ganhando peso, meu bebê não consegue pegar o peito direito, meu bebê fica muito nervoso, não sai. A produção de leite da mulher também tende a cair nesses casos. Por quê? A produção de leite, ela é fisiológica, de acordo com o que o bebê mama. Então, para que haja produção de leite, precisa haver estímulo. E o estímulo quem faz é o bebê durante a sucção. Então, conforme o bebê suga, ele manda estímulos hormonais, reflexos hormonais que vão causar um aumento da produção de leite. Se esse estímulo não está sendo feito corretamente, que é o caso da língua presa, a criança não consegue sugar direito, também não vai produzir leite. Então, percebe como vai virando uma bola de neve? Uma bola de neve, gente, e quando chega lá no final, na ponta, que você vai procurar ajuda, fala, Fono, pelo amor de Deus, meu filho não consegue fazer o L, o R. Aí a gente fica, meu Deus, mas nossa, quanta coisa aconteceu que poderia ter sido evitado só por conta dessa algo tão simples, informação. né? É algo que a gente já está acostumado a estudar, a gente sempre fala, porque é algo do nosso dia a dia, mas muitas mães ainda não conhecem. Então, por isso que a gente está aqui para conhecer mesmo, tem que saber mesmo. Então, gente, aí eu vou mostrar mais algumas fotinhas. Eu separei aqui do frênulo com a inserção anteriorizada. Vou mostrar pro pessoal aqui, ó. Tá vendo que o frênulo começa bem em cima? Olha só, quase afetando a pontinha da língua. Isso é uma inserção anteriorizada. Essa criança, a gente pode falar mais sobre a mamada dela, mas talvez eu não sei se tenha tanto impacto no frênulo somente anteriorizado. A questão da fala no frênulo anteriorizado é que a criança faz uma adaptação. Todos os fonemas que ela fizer com uma criança que tem esse tipo de frênulo vão sair distorcidos. Então, é uma criança mais difícil de pegar. Talvez durante a avaliação, no teste da linguinha, ela passe despercebido, porque o frênulo dela tá com essa inserção anteriorizada, e se não for um olhar bem assim minucioso, ela passa despercebido. E aí vai chegar com uma distorção bem pequenininha para mim. E aí provavelmente passou por essa questão de não conseguir pegar direito, não fazer o movimento de sucção correto, né? Dentro quando tá amamentando. E aí a mãe desistiu. Muitas mães desistem de amamentar por conta desse tipo de falta de informação mesmo. Sim, muitas mães desistem de amamentar por inúmeros fatores, né? Hoje a gente está falando aqui da alteração no freno lingual, mas a gente poderia passar a tarde inteira aqui falando fatores que levam ao desmame precoce, né? Que levam a mãe a desistir da amamentação, porque não é fácil. Você amamentar com o peito ferido, com o peito sangrando, com dor, não é fácil, porque o neném não mama uma vez por dia, né? Mama 10, 12, 15, 20 vezes por dia. Então, você passar por isso 20 vezes por dia não é nada fácil, então acaba desmamando, e esse frênulo anteriorizado passa muito. Por isso que eu falei, mesmo que o seu filho tenha feito o teste da linguinha na maternidade,
falaram que estava normal, mas você está sentindo dor, você está desconfiada, faz uma nova avaliação, porque a gente pega muito. Tem freio anteriorizado que passa batido, que mama bem? Tem. Sim, A sim. anquiloglossia, ela tem uma incidência baixa no Brasil. Não são, o número de casos não é expressivo, né? Então, acaba passando. São raros os casos, e quando vê na maternidade já é muito. Acho que a Thali vai mostrar mais pra frente aquele freio bem, aquela língua presa mesmo. Ele é bem fácil de identificar. Ah, você Então, na bate o olho. maternidade, sim, você bate o olho e você já vê. A língua tá totalmente presa. Parece um Uhum, coraçãozinho a língua em cima, né? Bem presa mesmo. Então, é fácil de diagnosticar. Esse é pego na maternidade. O freio mais anteriorizado, às vezes não é pego, às vezes passa. uhum. E pode ter problema na amamentação e pode não ter. Não ter, Tudo vai da avaliação. Exatamente, vai da avaliação clínica de cada caso. Ah, o teste da linguinha tá normal, mas tá com dificuldade para amamentar. O freio tá um pouquinho anteriorizado, a gente já descobriu qual é o problema, né? Uhum. Verdade, Gil. Ai, meu Deus do céu. Tá, Ai, tá ouvindo? normal. Gente, Coisas da desculpa. pandemia. Tá todo Coisas mundo da em pandemia. casa, todo mundo até o gás veio passar agora nesse momento, mas continuando, Segue o né? baile, sem problemas. Eu vou ver se tem alguma pergunta aqui enquanto você mostra a foto, tá? Tá bom, tá bom. Então, gente, esse daqui é um frênulo curto e anteriorizado. Tá vendo que tá anteriorizado, porque tá próximo à pontinha e ele é super curto. É um frênulo que também já dá pra você pegar aí no teste da linguinha, porque é um frênulo bem característico. E já vou mostrar o último, então, que é a anquiloglossia de um bebezinho. Olha só como que é. Gente, é muito, muito, muito É grudadinho. bem característico. Aham. Ah, eu tenho uma É bem foto aqui bem característico. interessante uma coisa que a Gil falou. Normalmente, a anquiloglossia e o frênulo curto e anteriorizado, eles dão esse formato mesmo de coração na língua. Essa pessoa aqui, ela tem um frênulo Sim, curto com inserção anteriorizada também, mas se você observar dentro da boca dela, é um adulto já, uma criança, você já percebe que tá um formato de coração na língua, ó. Olha lá. Formato é de assim mesmo. coração certinho. E quando não dá pra ver assim, que esse caso é um frênulo bem curtíssimo mesmo, bem curto e anteriorizado. Mas quando não dá pra ver nessa proporção, quando a criança põe a língua pra fora, ela forma um coraçãozinho aqui na língua. É muito engraçado, Dá pra gente. ver. É muito interessante, porque a gente deixa algumas coisas tão pequenas, são pistas pequenas passarem, e se a gente não tem informação. É muito importante a gente estar aqui para falar sobre isso, para empoderar mesmo as pessoas a observarem mesmo, estarem mais atentas. A gente precisa estar mais atenta ao nosso filho, ao nosso corpo, a todas essas alterações que podem acontecer. Porque se a gente tiver os olhos bem treinados e souber para onde olhar quando alguma coisa acontecer, a gente vai falar, poxa, eu já sei o que é isso, vou levar em tal profissional, vou levar em tal profissional, né? Porque a gente já Sim, sabe para quem pedir ajuda. Porque às vezes a gente pede ajuda para um profissional que não sabe. Tem pessoas que não sabem, sim. por exemplo, vai em, Existe muito aquela cultura de perguntar para a vizinha, de perguntar para a irmã, de perguntar para a sogra. Não estou dizendo que isso seja ruim. Eu acho que a troca de experiências é rica, é bacana, é importante, é interessante, mas tem as suas limitações. Eu acho que tem coisas que a gente precisa procurar um profissional, né? Uma pessoa capacitada para aquilo. Nossa, Ju, você viu a pergunta da Carol? A pergunta não, o comentário aqui Eu da acabei de ver o Carol. comentário dela. Ela falou que tem Eu ia criança. comentar sobre isso agora. Gente, quer comentar? Pode Dói, comentar. né? Dói. A Carol comentou que tem alguns casos que é diagnosticado na maternidade e o profissional pedem para esperar a criança crescer, para ver qual vai ser o desenrolar daqui. É uma conduta inadequada, é uma conduta sem efetividade. Por quê? Uma vez que foi identificado esse freno alterado, a mãe precisa estar ciente dessa alteração e não tem que esperar a criança crescer em termos de amamentação, né? Estou falando da minha parte, em termos de Sim, amamentação. A gente não tem que esperar a criança crescer, porque essa criança vai ser desmamada na primeira semana de vida. sim, Essa criança já vai sair da maternidade com prescrição de fórmula infantil, muito provavelmente. Se não verdade. sair já da maternidade, na primeira consulta com o pediatra, com 7 dias de vida, essa criança vai receber uma prescrição de fórmula infantil, de mamadeira, consequentemente vem o combo da chupeta e o desmame precoce, porque Ah, e a essa mãe fono não pira. pode aguentar. Sim, a fono pira, a consultora pira. Então, Todo assim, mundo pira. não tem que esperar o tempo passar para ver o que vai acontecer. Tem que ser orientado, tem que ser encaminhada essa criança, né, para um tratamento, né? Esse último que a gente mostrou, a língua presa, precisa da frenotomia, precisa ser encaminhado para um tratamento. E quem faz a frenotomia? O odontopediatra faz, né? O odontopediatra faz, pediatra, médico pediatra também faz. Mas a gente costuma ver a atuação muito grande do odontopediatra na frenotomia. O que é a frenotomia? É o pique, o famoso pique, O né? Que as pique. mães falam, o meu filho fez o pique na linguinha. É isso. É um Então precisa procedimento. encaminhar.
É um procedimento simples, né? Não é Simples, ambulatorial. É um tranquilo, a procedimento que criança. não precisa internar a criança. Uhum, Sim, é super tranquilo. Não precisa internar a criança, dias e dias de internação, não. É um procedimento ambulatorial, no geral. O odonto, às vezes, faz na clínica dele mesmo, se tiver clínica própria. Tem todo o procedimento, né? As técnicas adequadas para ser feito, mas é um procedimento super simples. é E o simples mesmo. melhor é que fez a frenotomia, acabou, é como mágica. Então, assim, o que vai curar a fissura no mamilo dessa mãe, a fissura mamilar dessa mulher que está amamentando? A frenotomia. Então, assim, eu costumo falar que a mulher que está amamentando, que ela tem fissura, que ela está com dificuldade, às vezes ela fala, o que que eu passo para melhorar essa fissura? E se eu fizer o laser vai melhorar minha fissura? Se eu passar tal medicamento vai melhorar minha fissura? O que vai melhorar a fissura, o ferimento daquela mãe, seja no grau que for, é o manejo clínico daquela situação. O laser ajuda? Muito, muito. Tem medicações que ajudam? Sim. Mas não adianta fazer 10 sessões de laser, usar a pomada ou o que for prescrito para aquele caso, se não houver o manejo clínico. Se não excluir o que está causando aquela lesão. Então, nesse caso que a gente está falando, da anquilossia, linguinha presa, o que vai resolver é a frenotomia. Frenotomia é o pique da língua. Fez a frenotomia, acabou. A lesão vai cicatrizar com o próprio leite materno, passando o próprio leite materno no bico do peito, vai cicatrizar e não vai fissurar mais, porque a raiz do problema já foi tratada de forma super simples, prática e rápida. Ju, eu queria complementar o que a gente estava falando Claro. antes, porque a Carol falou que é uma coisa que também me causou dúvida e que eu fui pesquisar sobre essa questão de esperar um pouco. Mas enquanto eu vou falando isso, tirando a dúvida da Carol, você pode, por favor, dar uma olhada nos comentários que eu acho que passou algumas perguntas aí e eu não vi. Sim, Só a Carol complementando. perguntou se o otorrino também faz a frenotomia. Eu desconheço, tá? O otorrino não faz frenotomia. O que eu sei que faz frenotomia muito constantemente é o odontopediatra e alguns pediatras, principalmente aqueles pró-amamentação, eles fazem também a frenotomia. Aí foi essa pergunta que eu vi aqui agora. Uhum. Tem um profissional também que faz a frenotomia, que no caso eu peço para, sempre peço para quando eu estou atendendo para avaliar, e é o bucomaxilo, que ele é especialista nisso, que é a operação de frênulo, Sim, e aí ele sempre sim. faz essa avaliação. Porque assim, a gente É da desconfia parte da odonto também, né? isso, é um profissional da odonto. A gente desconfia, a gente olha e fala, esse frênulo tá com uma inserção curta, mas como a Carol já sabe, a gente não pode fechar esse diagnóstico, então a gente manda Sim, o atendimento é multiprofissional. Nós isso, também, enquanto isso. enfermeiras ou consultoras de amamentação, a gente avalia e a gente compartilha o caso, né? No caso, se eu pegar um caso Exato. que eu tenha dúvida, eu vou compartilhar com você enquanto fono, vou compartilhar com o odonto, é um atendimento multi. Multi, isso, a questão do atendimento multi é por isso, porque a gente se ajuda para tentar chegar Sim, no melhor para a cada um no criança seu dentro mesmo. do seu saber. Isso mesmo. Até porque nós não somos só uma boca, só um peito, né? A gente é um ser humano Sim, complexo, tudo sim. complexo. A Mas avaliação tem que ser feita integral, né? isso. Uma dúvida que algumas fonos têm, né, que foi o que a Carol falou, porque algumas recomendam mesmo que espere essa questão da elasticidade da língua. O que eu, estudando, percebi, Carol, e aí quem tem essa dúvida que é fono também, em 2007, se eu não me engano, existia mesmo esse conceito de que poderia acontecer uma elasticidade, mas depois de 2007 eles elaboraram e viram que isso não ocorre, essa elasticidade não ocorre. E aí foram onde chegaram a um consenso em que teria mesmo que se ofertar a cirurgia, a frenectomia, né, o PIC na língua. Então, Sim. hoje as fonos de hoje sabem que isso não é uma conduta que a gente pode esperar, porque tá, tudo bem, pra gente vai chegar com problema na fala, mas e essa mãe? Como que essa mãe vai Era conseguir isso que eu ia falar agora, amamentar? exatamente. E, Eu na ia até verdade, complementar com isso. Isso foi a Ju que me falou, porque eu tava bem assim, não, na questão da fala. Por isso que é muito bom esse atendimento em conjunto, poder compartilhar saberes, porque a criança Sim, não é só fala, a criança também vai ter a dificuldade para gente tem que, amamentar. sim, a gente tem que saber trabalhar fora da nossa caixinha, né? E cada um tem a sua caixinha de atuação. E tá ok, cada um tem a sua área que se especializa, né? Então, bom, o médico ele faz medicina, mas ele vai se especializar em ortopedia. Dentro da ortopedia, ele vai se especializar em mão. Então, assim, as especialidades são importantes, cada um dentro da sua caixinha, mas a gente tem que trabalhar fora dessa caixinha. Então, é como você falou. Para fala, ok, pode até acontecer, antigamente, né, como você falou, dessa orientação, de esperar um pouco, de esperar o tempo passar, para ver se essa criança vai ter alteração ou não. Mas pensando na questão nutricional, não tem como esperar. É um tempo que a gente perde, que é um tempo de ouro. A amamentação, a dor não espera. Então, a mulher que está amamentando com dor, ela não vai esperar a criança se alfabetizar para ver se ela, sabe, totalmente descabido isso. Ela precisa amamentar naquele momento. Então, Verdade. assim, hoje em dia, a ciência avança todos os dias em todas as áreas, né? A medicina, a ciência no geral. Na parte da amamentação, isso avança
muito rápido também, diariamente, sempre tem estudos novos, conceitos novos, coisas que caem por terra, coisas novas que chegam. Então, falando em amamentação, hoje a gente sabe que o leite materno é o alimento mais completo, mais rico e insubstituível. Nunca existiu e nunca vai existir nenhum alimento semelhante ao leite materno. Tem pessoas que falam que a fórmula infantil imita o leite materno. Não imita nem um pouco. É um alimento adequado para a criança, para o lactente, né? Para a criança menor de 1 ano. É o alimento adequado e indicado em alguns casos onde há impossibilidade real de amamentar. Fora isso, ele não é parecido não com o leite materno. O leite materno é um alimento único. É o melhor que uma mãe pode oferecer para o seu filho. Então, falando em termos de alterações de freno lingual, não dá para esperar. Realmente não tem como esperar. Tem até um comentário aqui da Nancy, que ela comentou que agora o filho dela está com 6 anos e agora está passando com a fono, porque agora na alfabetização descobriu que ele tem essas alterações em alguns fonemas e na época que ele era bebê teve dificuldade na amamentação. Então, olha só, há 6 anos atrás ela não teve talvez acesso a essa informação, talvez sofreu bastante para amamentar, talvez até desmamou precocemente. É triste, né? Gente, quem está acompanhando aqui, quem está observando essa live, ela vai ficar gravada. Divulguem essa informação, porque essa informação pode salvar a vida de uma mãe que está desesperada, chorando, confessionando o peito. Ai, por que isso está acontecendo comigo? Ai, não quero mais dar o peito. A mãe se sente que o problema é com ela, e não é com ela. Não é também com o bebê, o problema é um problema que dá para ser resolvido, é só um problema que dá para ter uma intervenção tranquila e que vai ser resolvido, que não precisa esperar chegar algo lá, simples, né? Algo simples, algo simples. Bom, algo bem simples. É uma coisa que dá para ser resolvida, isso é o mais importante. Bom, a gente já está praticamente acabando mesmo com essa live, que era mais passar essa informação. O intuito era passar mais as informações sobre os tipos de freno, sobre os impactos que eles causam na amamentação. E eu queria falar um pouquinho também sobre a sucção. Para o bebê succionar o peito da mãe, esse é um ato reflexo que ele adquire lá no útero, na 8ª semana de gestação. Sim, durante a gestação. Isso é uma das primeiras habilidades que ele adquire, né? Que a gente estuda bastante de habilidades que a gente adquire lá dentro, né? Do respirar a gente só respira aqui fora, que é o desenvolvimento de todas as estruturas do órgão, dos nossos Eles já chupam o dedo no útero, né? Exato. E o líquido amniótico, eles fazem a deglutição do líquido amniótico, né? Deglutem. Isso. É uma das primeiras funções, para você ver a importância disso. Se você não fizer isso corretamente, você vai ter um impacto até quando você for adulto para beijar, gente. É verdade, é real. Pessoas que têm o frênulo curto anteriorizado, todos esses tipos de frênulos com alterações, elas fazem, no caso do anteriorizado, ela faz uma adaptação. Mas é um beijo que você vai sentir um beijo estranho ali. Então. Adaptado. Adaptado. Na verdade, todos nós adaptamos várias coisas, né? Mas no caso dessa adaptação, dá pra você melhorar, gente. É uma coisa que dá pra. O ruim disso pro bebê que tá sugando, ele, como alguém comentou aqui, a Carol comentou, o esforço que o neném precisa fazer é muito maior, né? O que tem a língua presa ou o freno alterado. Então, esse esforço grande que ele vai fazer, ele precisa compensar em outras coisas na hora de sugar, compensar em outros músculos da sucção. Por isso que a sucção fica errada, ele cansa também, não aguenta sugar, né? Exato. E esse ato de sucção, ele é um movimento muito fino e complexo do sistema neuromuscular. Então, você melhorando isso, você vai ajudar o bebê, a criança como um todo, gente. O sistema neuromuscular, ele comanda todos os nossos movimentos. Se um movimento está inadequado, a criança e adulto, em geral, vai ter uma dificuldade enorme para engolir. Aí vai pensar no ramo da disfagia, eu tenho uma questão de disfagia por conta do frênulo também. Esse é como a gente falou, vai degringolando, né? Vai ficando uma coisa bem complexa no final de tudo isso. Bom, era mais isso que a gente queria falar. Ju, você quer complementar com mais alguma coisa? Tem mais alguma pergunta? Quero só complementar aqui o da Nancy, que eu acabei de ver aqui o comentário dela, a mesma que falou que só descobriu agora com 6 anos que o filho tem alteração. Ela falou, já agora, com a minha bebê de 1 ano e 4 meses, eu tive a oportunidade de ter uma assessoria de uma enfermeira obstétrica, me ensinou a fazer a pega correta. Assim, isso é importantíssimo. Tem muita gente que ainda acha que é mimimi, né? Vai contratar alguém para te ensinar a amamentar, isso é a natureza, a mulher já nasce sabendo isso, né? Nem nasce sabendo mamar. Não nasce sabendo mamar. Ele nasce com reflexo de sucção, foi o que a gente falou agora, sim, mas ele não nasce sabendo mamar, e a mulher também não nasce sabendo amamentar. A gente vai parar com isso de que a mulher nasceu para ser mãe, gente, que a mulher já tem um instinto, não. Isso é um ato aprendido, trocar fraldas, eu vou aprender a trocar fraldas, amamentar, eu vou aprender a amamentar, dar banho, eu vou aprender a dar banho, por que amamentar eu tenho que saber? Então tem que buscar ajuda, sim. Aí a Nancy comentou que o bebê da amiga dela nasceu,
teve dificuldade com a amamentação, dei de presente para bebê uma assessoria de 3 horas de treinamento com essa enfermeira especialista. É o melhor presente, Nancy, que você pode ter dado para essa sua amiga. Eu amei Isso essa é maravilhoso. dica. Olha, eu tenho duas É amigas maravilhoso. Eu gestantes, já eu dou vou. essa dica para algumas Amei, pessoas. amei. Tem uma amiga grávida e tem muita gente que dá de presente kit berço, né? Kit berço é um outro assunto polêmico também, que não é indicado. Mas eu brinco, eu falo, o kit berço custa caro, não dá kit berço. Dá uma consultora de amamentação para ela que vai ser muito mais eficaz. Amei, amei, eu amei Bom, essa eu acho ideia. que é isso. Acho que não tem mais perguntas aqui pelo que eu vi. Mas a live vai ficar salva, né, Thali? Vai ficar salva aqui. Se alguém tiver mais alguma dúvida, deixa nos comentários aqui da live, que ao longo da semana, ou até amanhã mesmo, eu me comprometo a responder todo mundo. Vão lá no meu perfil também, conhecer a minha página. Se vocês acharem que faz algum sentido para vocês, me sigam. Tem bastante informação legal. E é isso. Muito obrigada pelo convite de participar aqui dessa live. Eu fiquei muito feliz. Virão muitas outras aí ainda. Sim, Espero sim. que esse conhecimento tenha sido útil para todos. E é isso. Estamos aqui para ajudar. É isso mesmo. A Carol tá perguntando qual a região que vocês atuam. Pode falar. Eu tô aqui na Zona Leste, né? Nós estamos aqui na Zona Leste. É isso, Carol. A gente Nós tá por somos aqui. de São Paulo, capital, Zona Leste. Eu atuo em outras regiões também, além da Zona Leste. Meu trabalho é mais abrangente por conta de ser online, então o mundo inteiro pode me perguntar que eu estou aqui para responder, para Sim, ajudar. eu atendo consultoria presencial em outras regiões também e atendo online também. Também faço atendimento virtual, tá? Não só de consultoria aleitamento materno. É maravilhoso essa oportunidade que a internet está nos dando de poder divulgar Ótimo, coisas, ótimo. né, gente? É maravilhoso tudo isso. Gente, muito obrigada por estarem aqui, Carol. Todo mundo aqui, gente, olha, parabéns, doutora Luciana Mello, Fernanda, Nancy, que participou bastante com perguntas, a Ranifa, Sim, a sim, sim. Nilda, todo Ó, mundo, a gente, que está aqui. Fernanda Prado perguntou se a gente atende por chamada de vídeo. Sim, atendemos online, sim. Gente, fiquem com Deus, tenham uma boa tarde, um bom Obrigada. sábado. Obrigada, Ju, por essa live. Muito obrigada, viu? Tchau, Eu que tchau. agradeço, foi ótimo. Até mais, gente. Precisando, estamos à disposição. Tchau, tchau. Tchau.